Bem-vindos ao canal Pura Matemática. Continuando a nossa série sobre derivadas em cálculo 1, no vídeo de hoje a gente vai aprender a calcular a derivada de equações quaisquer envolvendo x e y. É o que a gente chama de derivação implícita, tá? É quando nós não temos mais uma função y igual a f de x, quando nós tivermos uma equação, uma expressão envolvendo x e y, onde y não está isolado como uma função de x. A gente vai aprender a derivar esse tipo de expressão agora. Para começar, então a gente vai entender primeiro o que é uma função explícita e uma função implícita de x. Naqueles dois exemplos que nós temos, na primeira linha, y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, nós temos o y isolado do lado esquerdo como uma função de x do lado direito, ou seja, y está escrito explicitamente como uma função de x. Eu sei exatamente qual é a função de x aqui, então nesse caso nós dizemos que y está escrito como uma função explícita de x. Nós temos uma função explícita. Já na linha de baixo, nós temos uma equação envolvendo x e y, onde y não está isolado como função de x. Então aqui nós dizemos que y define implicitamente uma função de x. Y está definido implicitamente como uma função de x. Ou seja, a gente não conhece essa função, mas a gente sabe que y é uma função de x. Então, quando y não está escrito explicitamente como uma função de x, nós dizemos que y define implicitamente uma função de x. Tá? Às vezes é possível isolar y como função de x, às vezes não. Tá? Nesse caso, a gente consegue, para esse exemplo, a gente consegue escrever y como uma função explícita de x. Tá? Vamos ver como é que fica. A ideia aqui é isolar o y como função de x. Então, primeiro eu vou passar o 4 para o lado direito negativo e eu posso colocar o y em evidência naquelas duas primeiras parcelas do lado esquerdo. Vai ficar x ao cubo mais 2 vezes y igual a 2x menos 4. Então, passando o x ao cubo mais 2 dividindo para a direita, nós temos y igual a 2x menos 4 dividido por x3 mais 2. Então, assim como está escrito agora, na última linha, nós temos y definido explicitamente como função de x. Mas, se estiver escrito como na primeira linha, nós temos que y define implicitamente uma função de x. A gente não conhece a princípio, mas a gente sabe que y define implicitamente uma função de x. Outro exemplo aqui, cosseno de x vezes y igual a y. Aqui é um exemplo de uma equação onde nós não conseguimos isolar y como função de x. Não é possível isolar y aqui de um lado escrito somente como função de x do outro lado. Observa que nesse caso nós temos uma equação onde nós temos funções de naturezas diferentes em ambos os lados da igualdade. Do lado esquerdo nós temos uma função trigonométrica e do lado direito nós temos uma função polinomial. Então aqui a gente não consegue isolar y como função de x. Tá? Outro exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. No primeiro exemplo, a gente conseguiu isolar y como função de x. Depois, no exemplo anterior do cosseno ali, a gente não consegue isolar y como função de x. E nesse exemplo aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é uma equação bem conhecida. Tá? Ela é uma circunferência com centro na origem e raio unitário, raio igual a 1. Tá? Nesse caso, a gente consegue escrever y como função de x, mas a gente escreve y como função de x de duas formas diferentes. A gente consegue separar essa equação em duas funções de x. Tá? Uma parte corresponde à parte superior, a semicircunferência superior daquele gráfico, e a outra função seria a semicircunferência inferior. Tá? Então, uma delas é y igual a mais raiz de 1 menos x2, que é aquele gráfico, aquela semicircunferência em verde. Tá? E a parte inferior, que é y igual a menos raiz de 1 menos x2, que é aquela semicircunferência em vermelho. Então, às vezes, uma função implícita, tá? Uma equação, ela pode definir mais de uma função de x. Ela pode, quando a gente isolar o x, definir mais de uma função, ok? Muito bem, vamos aos exemplos agora. Qual é o nosso objetivo aqui? É encontrar dy dx quando a gente tem uma equação envolvendo x e y, onde não necessariamente y está escrito como uma função de x. Tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso.
Primeiro exemplo, determine dy dx para a equação x ao quadrado vezes y igual a 5, sem escrever y como função de x. Tá? Eu destaquei ali sem escrever y como função de x, porque nesse caso seria fácil de escrever y como função de x, seria fácil de isolar y como função de x. Então esse primeiro exemplo é um exemplo mais simples, onde seria possível escrever y como função de x, mas a gente quer ver como que a gente faz essa derivada sem isolar o y, tá? Qual é a ideia? A ideia é aplicar a derivada em ambos os lados da igualdade dessa equação. Então, eu vou calcular a derivada em relação de x ao quadrado vezes y igual a derivada em relação a x de 5. Bom, agora o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que y define implicitamente uma função de x. A gente deve pensar que y é uma função de x. Se y é uma função de x, então aquele termo x ao quadrado vezes y é um produto de duas funções de x. Então a derivada em relação a x de x ao quadrado vezes y, eu vou ter que usar a regra do produto. Como é que é a regra do produto? Derivada do primeiro termo vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Eu vou escrever aqui bem passo a passo nesse primeiro exemplo. Então vai ficar assim, derivada em relação a x de x ao quadrado vezes y mais x ao quadrado vezes derivada em relação a x de y igual a zero, né? Porque derivada de constante, derivada de 5 é zero. Tá? Então agora, derivada de x ao quadrado é 2x. Então 2x vezes y mais x ao quadrado vezes derivada de y em relação a x é o que a gente quer descobrir. Então a gente vai manter essa expressão assim, dy dx igual a zero. Então agora a gente vai isolar dy dx. Então, 2x vezes y mais x ao quadrado dy dx igual a zero. Eu vou passar o 2xy para a direita negativo, vai ficar x ao quadrado dy dx igual a menos 2xy. Então, passando x ao quadrado dividindo, eu tenho o dy dx isolado do lado esquerdo. Dy dx igual a menos 2xy sobre x ao quadrado. O que acontece agora é que a expressão da derivada ela pode envolver tanto x quanto y. Tá? Ela pode ser uma expressão em função de x e de y. Então eu não vou mais precisar apenas só de um valor de x para calcular a derivada num ponto. Pode ser que eu precise dos valores de x e de y para calcular a derivada num ponto. Tá? E ela continua representando a mesma coisa que antes. Ela continua representando a inclinação da reta tangente no ponto dado. Tá? Então, só simplificando ali o x no numerador e no denominador, a gente fica com dy dx igual a menos 2y sobre x. Próximo exemplo. Determine dy dx para a equação 2y mais cosseno de y igual a 3x. Então é a mesma ideia. Eu vou aplicar a derivada em relação a x em ambos os lados da igualdade. Vai ficar a derivada em relação a x de 2y mais cosseno de y igual a derivada em relação a x de 3x. Então, derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, vou separar em duas derivadas. Derivada em relação a x de 2y e derivada em relação a x de cosseno de y igual a 3. Porque derivada de 3x é 3. Aí, derivada de 2y é 2 dy dx, né? Mantém a constante e deriva o y. A gente vai considerar aqui que y é uma função de x. Tá? Derivada de cosseno é menos seno. Então observa que na verdade aqui, nessa parte, derivada de cosseno de y, a gente está usando a regra da cadeia. Tá? Nós temos uma função mais externa, que é a função cosseno, e a função de dentro, y, é uma função de x, que a gente não conhece explicitamente. Mas ao derivar, a gente entende que aquele y é uma função de x, e a gente deve considerar isso na hora de calcular a derivada. Então a derivada de cosseno de y é menos seno de y vezes dy dx. Então, observa, a gente está usando a regra da cadeia. Derivada da função de fora, cosseno, derivada de cosseno é menos seno, mantém a função de dentro, y, e multiplica pela derivada da função de dentro. Derivada de y, a gente vai escrever sempre como dy dx, tá? Ou y', tá? A gente também pode usar uma notação mais simplificada de y' para ficar mais sucinto a nossa equação. O próximo exemplo eu vou usar essa nova notação, essa outra notação, tá? Igual a 3. Bom, nosso objetivo é descobrir dy dx. Então, o próximo passo é isolar dy dx. Para isso, eu vou colocar dy dx em evidência, do lado esquerdo. Vai ficar dy dx que multiplica 2 menos seno de y
igual a 3. Isolando o dy dx, nós temos que a derivada vai ser 3 dividido por 2 menos seno de y, certo? Então, sempre que a gente for derivar uma função, um termo envolvendo y, sempre que a gente estiver derivando esse termo, vai ter que aparecer a derivada de y, tá? Vai ter que aparecer um dy dx, tá? Quando a gente estiver derivando essa expressão envolvendo y, tá? E esse é um cuidado que a gente deve ter na derivação implícita. Outro exemplo. Determine a inclinação da reta tangente à curva x² mais x² mais y3 menos 4y2 igual a 0 no ponto 0, 4. A ideia aqui é a mesma, tá? Derivar ambos os lados da equação em relação a x. Então vamos lá, derivada em relação a x de x² vezes y mais x² mais y3 menos 4y2 igual a derivada em relação a x de 0. Do lado direito vai dar 0, derivada de 0 é 0. E eu separei ali o lado esquerdo. Na derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então eu tenho uma derivada de cada parcela. Derivada de x² vezes y, mais derivada de x² mais derivada de y² menos derivada de 4y². A primeira parcela é x² vezes y. Lembra que y é uma função de x. Tá? A gente não sabe qual é essa função explicitamente, mas a gente sabe que y está definido implicitamente como uma função de x. Então, ao derivar o produto x² vezes y, a gente tem que considerar a regra do produto. Tá? Aqui eu vou fazer um pouco mais direto, tá? A regra do produto é derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de x², 2x, vezes o segundo, y. Mais o primeiro, x², vezes a derivada do segundo. Derivada de y é y', ou dy dx. Eu vou usar essa notação mais simplificada aqui. Depois, derivada de x², depende só de x. Tá? Então, deriva x², que é 2x. Depois, derivada de y3. De novo, olha aqui, ó. Aqui é uma regra da cadeia, tá? Eu tenho uma função elevado ao cubo, tá? Y elevado ao cubo é uma função de x elevado ao cubo. Então, deriva o y ao cubo primeiro, derivada de y ao cubo é 3y², e multiplica pela derivada da função de dentro. A função de dentro é o y. Qual é a derivada de y? Y', tá? Depois, menos derivada de 4y2. Aqui é a mesma ideia, tá? Derivada de 4y2, passo o expoente para frente e subtrai 1, dá 8y, vezes a derivada da função de dentro, a derivada de y. De novo, y'. Agora, o nosso objetivo aqui é isolar y'. Y' é o nosso dy dx. Então, as parcelas que não tiverem y', eu vou passar para o lado direito, e as que tiverem y' eu vou deixar do lado esquerdo. Então, vai ficar assim, x² y' mais 3y2y' menos 8y', igual, do outro lado foram as parcelas que não têm y', menos 2xy, menos 2x. Agora eu coloco y' em evidência do lado esquerdo, vai ficar x² mais 3y² menos 8y vezes y' igual a menos 2xy menos 2x. Passa aquele parênteses dividindo para o lado direito, eu tenho o y', eu tenho o dy dx. Então, menos 2xy menos 2x dividido por x² mais 3y² menos 8y. Então, de novo, observa que o dy dx, o y' aqui, depende tanto de x quanto de y. Como nós queremos a inclinação da reta tangente no ponto 0, 4, agora basta substituir x por 0 e y por 4 nessa expressão de y', na expressão da derivada, que a gente vai obter a inclinação da reta tangente naquele ponto. Vamos para esse passo agora. Então, a gente vai calcular y' em x igual a 0 e y igual a 4. Tá? Eu repeti a expressão da derivada ali, do lado direito. Agora eu vou trocar o x por 0 e y por 4. Vai ficar menos 2 vezes 0 vezes 4, menos 2 vezes 0 no numerador. E no denominador, 0 ao quadrado, mais 3 vezes 4 ao quadrado, menos 8 vezes 4. O numerador dá 0, tá? O denominador dá 16. 0 dividido por 16 é 0. Ou seja, a inclinação da reta tangente em 0, 4 é 0. O que significa isso? Inclinação 0 significa que o coeficiente angular é 0. Ou seja, a reta tangente vai ser horizontal. Eu tenho um gráfico dessa equação aqui. O gráfico da equação está em azul.
E o gráfico da reta tangente está ali em vermelho. Um pedaço da reta ali, da reta tangente, está em vermelho. Como ela tem inclinação igual a zero, tá? A reta tangente é horizontal. Tá? Então aqui está o gráfico da equação, tá? E a sua respectiva reta tangente no ponto 0,4. Então, a derivação implícita nos permite calcular a derivada para uma equação qualquer. Não preciso mais ter exatamente uma função y igual a uma f de x. Eu posso derivar agora uma expressão qualquer envolvendo x e y. Essa é a vantagem da derivação implícita, ok? Ficou com alguma dúvida? Me escreve nos comentários que as principais eu faço um vídeo respondendo. Bons estudos e até o próximo vídeo.